Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. Armínio Fraga, boa noite. Oi, Denise, tudo bem? Bem, vamos falar do andamento da economia brasileira, né? Nós tivemos na semana passada a divulgação do PIB, veio mais ou menos em linha com as expectativas do mercado e até demonstrando um certo fôlego diante do cenário de juros elevados que nós temos. Então fica muito essa discussão, porque tem os juros pressionando por uma desaceleração maior para controle da inflação e, por outro lado, o governo com medidas ainda de estímulo para garantir a atividade. Nós tivemos também, na semana passada, números muito favoráveis de mercado de trabalho. Eu queria saber como é que você vê a perspectiva de andamento da economia brasileira. Olha, são já 2 anos e meio de crescimento assim, bastante bom, emprego, né, o desemprego está baixo, então são boas notícias. A pergunta que fica é se isso é sustentável, né? Nós, nos últimos anos, tivemos várias experiências assim do chamado voo de galinha, né, que é um voo que é curto e assim depende para sua sustentabilidade de mais investimento. E hoje, com a taxa de juros restritiva que o Banco Central já introduziu em função das pressões inflacionárias, fica essa dúvida. A política monetária não tem efeito da noite para o dia, então é preciso tomar um pouco de cuidado com assim, um otimismo exagerado. A minha visão é essa. A gente está assim, o aperto monetário foi forte e provavelmente as condições de crédito vão machucar, tá? E o que, de certa maneira, a ideia não é machucar a economia, mas certamente desacelerar para trazer a inflação de volta para a meta, sobretudo numa situação em que o investimento anda bem tímido, né? Agora, Armínio, na semana passada, em entrevista à revista Veja, você falou que o governo não tem um caminho para o país. Há uma grande preocupação com relação ao cenário fiscal, a questão do IOF, toda a polêmica criada está nesse contexto. A gente vê a tentativa da equipe econômica de conseguir aumentar a arrecadação e, no caso do IOF, não dependeria de uma aprovação do Congresso. O governo pode tomar essa iniciativa, só que o Congresso pode derrubar se a reação, se houver um consenso em relação a isso. Mas deixou muito evidente esse problema fiscal. É isso que, na sua opinião, leva o país a não ter esse caminho que você citou? É uma das razões, sim, com certeza. Essa decisão de introduzir o IOF foi muito infeliz mesmo. O IOF é um imposto regulatório de péssima qualidade, é um imposto que empurra os preços para cima, é um imposto que encarece o dinheiro e tem, contudo, também implicações que vão além vamos dizer, desse espaço do crédito. Os IOFs em cima de investimento internacional dão uma sinalização de controle de câmbio, e isso tudo isso contribui para aumentar a incerteza, para diminuir a confiança. Foi um péssimo movimento. E, no fundo, isso está sinalizando aquilo que a gente já sabe há muito tempo. Está faltando atenção do governo para os grandes blocos de gasto. É um diagnóstico bem claro, sabe? Esse IOF, o que sobrou dele, ele vai prejudicar a eficiência da economia, é um imposto, isso quem dizia lá atrás, Mário Henrique Simons e vários outros, é um imposto que ele inibe a poupança, inibe o investimento, inibe o custo do crédito, é um imposto bem ruim, sabe? Então, o que está faltando é olhar para os grandes blocos de gasto para poder, primeiro, tirar a pressão no mercado de juros, que é brutal, a gente não pode se enganar, inclusive não é só, entre aspas,
o juro do Copom. O governo está tomando dinheiro há 30 anos, pagando mais do que 7% real. Então, isso não é uma questão ali do ciclo econômico para trazer a inflação de volta para a meta, é um problema muito maior. Muito maior. E esse aí, então, eu volto ao que eu já disse, ele inibe o investimento e sugere que esse crescimento, enfim, ótimo que a gente teve nesse período, não tende a não se sustentar. E aí, então, voltando para o lado do gasto que eu estava falando, o governo tem que olhar para os espaços grandes. E essa resposta do IOF, além de ser, enfim, equivocada pelas razões que eu já mencionei, ela é pequena. Agora, no Brasil... Arminio, desculpa interrompê-lo, mas nessa questão das grandes medidas que o governo deveria tomar, entra o componente político. Nós tivemos até o presidente da Câmara, Hugo Mota, sugerindo corte de isenções, reforma administrativa. Agora, a gente sabe que o governo não tem uma base de apoio do governo no Congresso para tomar esse tipo de medida. E, por outro lado, a equipe econômica não tem espaço dentro do governo para ir contra algumas pressões de gastos, uma, inclusive, que você já criticou, que é a correção real do salário mínimo, que tem implicações da Previdência, que é uma das despesas que mais tem aumentado. Então, tem um componente político aí muito complicado e no momento que o governo anda com a popularidade em baixa. Não, tudo bem, pode até ter, mas assim, o que eu acho que faz falta, o governo deveria liderar uma discussão que, no fundo, apresentasse soluções à altura do problema. Essa discussão não está ocorrendo. Presume-se que o Congresso não vai topar, mas... Sabe, se vier agora uma discussão em cima da reforma da Previdência, que é o que eu tinha em mente quando eu fiz aquele comentário sobre o salário mínimo ser ajustado pelo IPCA, mas sem os 2,5%, eu tinha em mente isso aqui, vamos ganhar tempo, mas para fazer uma reforma da Previdência para valer, para fazer uma reforma do Estado que é ultra necessária e não é uma questão que é predominantemente fiscal, embora... claramente teria, ao longo do tempo, um impacto fiscal importante na direção de reduzir também. E, por último, toda essa gama de chamados incentivos ou gastos tributários, que são enormes, subiram quase 5 pontos do PIB nos últimos 20 e poucos anos. 5 pontos do PIB é muito. E são gastos tributários de natureza social altamente regressiva, sabe? Então, é assim, quem tem poupança, que em geral não são os pobres, está ganhando uma taxa de juros astronômica, e o resto da economia, que podia estar crescendo, podia estar gerando mais empregos, podia estar gerando, portanto, mais recursos que poderiam ser não só dirigidos a reduzir o juro, mas também para áreas prioritárias que hoje ficam prejudicadas. Quer dizer, o governo está ultra amarrado nessas 3 grandes contas e deixa de gastar dinheiro que poderia ser gasto na saúde, na infraestrutura, nos assuntos ligados à inteligência artificial e por aí vai. Então, é aí que eu acho que está faltando uma estratégia. Se o governo apresentasse uma estratégia mais ou menos como essa, eu não sei se o Congresso não reagiria bem. Eu realmente acho que possivelmente agiria. Então é isso. Claro que tem a briga política, estão chegando aí as eleições, e isso sempre esquenta o tempo, mas acho que o papel do governo é liderar, apresentando uma estratégia viável, coerente e parruda. Tá? Isso não está acontecendo. Para demonstrar exatamente esse compromisso com o ajuste fiscal. Em vez disso, nós temos como uma principal pauta, talvez, da economia, além dessa discussão toda agora em torno do IOF, a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, o aumento da isenção para 5 mil, não é? Que é uma coisa que vai tirar a receita do governo, embora possa ter impacto social. Não, tudo bem, isso foi também uma discussão. Tem muita gente que conhece mais do que eu o assunto, achava que bastaria simplesmente fazer a correção inflacionária das faixas, né, de tributação. Essa é uma proposta assim, relativamente natural para um governo de centro-esquerda, mas ela não resolve as grandes questões, não resolve. Isso, enfim, é algo que a gente tem que ser realista.
sabe? Tem muita coisa pequena que pode ser feita. Eu sou uma pessoa que tende a olhar o Brasil como sendo assim, um copo meio cheio, pelo menos quando eu estou assim, respirando um pouco e imaginando que as boas políticas possam ser implementadas. Então tem muito espaço para melhorar, mas as grandes questões têm que ser abordadas. A gente fica aqui fazendo coisa pequena e ruim quando a gente devia estar fazendo coisa grande e boa. É isso, eu agradeço muito a participação do Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central. Armínio, uma ótima noite e mais uma vez obrigada. Sempre um prazer, Denise. Um abraço. Com vocês.